Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Emmanuel, com o título Não Perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres aperfeiçoada e brilhante. Assim é a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muitas vezes, é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Vamos, então, levar as nossas mentes a Deus o Pai e a Jesus para a nossa prece inicial. Senhor, vós nos dissestes pela boca de Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por seus algozes. A seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia, para que aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro, como Cristo, nós vos dizemos, perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos de todo pensamento de represálias, porque a hora da vossa justiça soará para todos e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. E assim, Senhor, Criador de tudo e de todos, Jesus amado, querido mestre, mentores desta casa, em especial Júlio Olivier, que é o seu patrono, nossa querida Colônia Verde Esperança e seus trabalhadores anônimos,
que estão sempre conosco, nos estimulando para o bem, para a cultura espiritual e moral. Abrimos mais uma vez a nossa reunião de hoje, pedindo as vossas bênçãos, a vossa paz, a vossa harmonia, o vosso concurso amoroso. Pedimos em especial aos nossos irmãos enfermos, em especial aqui, nos lembramos da nossa irmã Miriam Benjamin, que se encontra momentaneamente acamada, nosso irmão Leonardo, que também já está se recuperando, mas ainda absorvido por sua enfermidade. Sabedores que somos de já ter ido para casa, estar no recesso do lar com sua família. Nosso irmão de Salvador, nosso querido irmão Nivaldo Pereira Franco, que na noite de ontem foi obrigado a se internar numa UTI para um tratamento urológico. Em nome dele, Senhor, e de todos os enfermos da alma e do corpo, nós rogamos as tuas bênçãos, Senhor, a tua proteção e o amparo da falange de Bezerra de Menezes e desses espíritos amigos ligados à saúde. Damos por iniciada a nossa reunião, pedindo a tua paz, a tua harmonia, a tua orientação para o nosso irmão, Lúcio Buquete, que vai fazer o seu estudo conosco, nos trazendo informações tão importantes acerca do temor da morte, indagação tão constante em toda a humanidade, Senhor, em todos nós, que nos apegamos tanto à matéria, muitas vezes sem sabermos por que desse apego e temendo a morte. Inspira o Senhor para que as suas palavras possam nos esclarecer, nos ajudar a compreender a naturalidade desse fenômeno que é o desencarne do corpo, Senhor. Fica conosco, abençoa-nos, guarda-nos, a todos os que estão conosco, nossas famílias aqui representadas, aqueles que ainda não puderam estar conosco, por algum motivo, abençoa-nos a todos, dá-nos tua paz, e assim, Senhor, agradecidos por tudo, pedimos que nos abençoe e dê por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos, quem eu ainda não falei, mas sejam todos carinhosamente bem-vindos. Nossa irmã Miriam, como falei, não pôde estar conosco para dirigir mais esta reunião. Vamos colocar as nossas preces dirigidas a ela e a todos os nossos queridos enfermos que estão precisando sempre do amparo divino e das nossas orações. E, com isso, sem mais delongas, vamos dar a palavra ao nosso irmão Lúcio Buquete, trabalhador, voluntário da Fundação Joana de Ângeles, da cidade de Rio das Ostras, para o estudo da noite de hoje, a respeito do temor da morte, na sua primeira fase, já que ele terá outros desdobramentos desse tema futuramente para nós. Então, com a palavra, o nosso irmão Lúcio Buquete, para trazer a cada um de nós, mais uma vez, carinhosamente, ele que já se encontra um pouco dividido conosco aqui nas quartas e quintas-feiras, a sua palavra da noite de hoje. A palavra, Lúcio, então. Gustavo, pode soltar. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. O tema do estudo de hoje chama-se Temor da Morte. É o primeiro tema da trilogia que nós chamamos A Morte. A base desse estudo é o livro O Céu e o Inferno. Vamos, então, ao nosso estudo de hoje. Vamos aproveitar para adquirir conhecimento ou aprimorar. O que é morrer? O que é desencarnar? Por que tememos a morte?
Quais as causas desse temor? Como libertar-se desse temor? Os espíritas temem a morte? O espiritismo contribui para reduzir ou minimizar o temor da morte? Amigos, vamos estudar sobre essas questões e muito mais. Claro que esse estudo não tem a pretensão de abordar sobre tudo, mas muita coisa dá para nós absorvermos e nos ajudar na vida terrestre e na vida espiritual. Temor da morte. Vamos ao estudo. Morte na visão espírita. Conceito. É o desprendimento total do espírito do corpo físico em consequência da ruptura do laço fluídico, do perispírito, que prende um ao outro, quando então há o desencarne, concedendo liberdade total ao espírito, que passa a viver numa outra dimensão da vida. Emmanuel nos alerta que a morte física não é desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. Então, desencarne, o que é desencarne? É comum para nós, espíritas, substituir a palavra morte pela palavra desencarne, sair da carne, que indica uma sequência evolutiva da vida e que o espírito tem muito mais a caminhar com o desprendimento das coisas terrenas. Lembrando, a morte se dá apenas no corpo físico. Significa extinção da vida física, cessação completa e definitiva da vida orgânica. O desencarne, amigos, gera leveza, libertação espiritual, retorno ao plano espiritual, retorno à casa, continuidade da vida. E aqui eu queria passar para vocês um exemplo com relação à leveza. Muito simples. Vamos imaginar que estamos fazendo um treinamento para a Olimpíada daqui a 4 anos. 100 metros rasos. Corremos, e pelo meu físico, é claro que vou fazer uns 30 segundos. Se fosse o Bolt, seria em 9 segundos. Legal, consegui em 30 segundos fazer 100 metros. Maravilha. Agora coloque sobre os seus ombros um saco de cimento de 50 quilos e faça o mesmo percurso. Está aí o exemplo da leveza que o espírito tem quando desencarna. É um exemplo simplório, mas dá para desenhar na nossa mente a leveza que o espírito fica. Aproveitamos também esse momento para falar um pouquinho sobre essa frase que muitos falam. Vamos aproveitar e tentar esclarecer. É possível morrer sem desencarnar, mas não é possível desencarnar sem morrer. Explicando um pouquinho mais. Morrer sem desencarnar? Exatamente. Muitos de nós têm a morte do corpo físico, só que o espírito não desencarna. Ele continua junto aos despojos. Ele vive como se estivesse vivo. O contrário não ocorre. O espírito não desencarna sem morrer. Todas essas informações que eu estou passando a vocês, amigos, é uma base para os próximos itens que nós vamos ter desse estudo. Ok? Sigamos, então. Chico Xavier tinha medo da morte? Vamos ao primeiro caos da noite.
vamos assistir o que o próprio Chico nos conta no programa Pinga Fogo de 1971. Eu sei que muitos já conhecem essa história, porém, a satisfação e a alegria de ver e assistir Chico Xavier contando um fato ocorrido há 62 anos é muito bom. Vamos assistir, então. Voltamos agora para o encerramento definitivo de Pinga Fogo desta noite, que lhes apresentou o médium Chico Xavier. O programa ultrapassou em muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. Mas sou forçado a formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois, então, fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via, como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando?
Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando socorro, né? Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Assim, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Bem, amigos, 5 minutos de deleite aí com relação ao nosso querido Chico Xavier. Que bom saber que ele também tinha medo da morte, não? Mas, posteriormente ao fato, Chico nos apresenta uma definição sobre a morte. Ele diz o seguinte: a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Gente, muda-se de casa, mas a pessoa é a mesma. Mais uma frase para nos ajudar, nos dar suporte nesse estudo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, uma sugestão para a leitura. Lá no item 60, tem preces por aqueles que não estão mais na Terra. E eu peguei um trechinho para nós. A morte não é, entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes. Está aí a sugestão para a leitura, está aí uma definição de morte de Chico, para que vá, aos poucos, nos dando uma base muito forte para o estudo de hoje. A morte não existe. A morte é um estágio entre duas vidas, um sono que se completa, ou seja, dormimos aqui e acordamos do outro lado da vida. Acordamos e somos nós mesmos, alma aprendiz, que diante da dificuldade em lidar com essa mudança de plano físico para o espiritual, percebemos o quão fundamental seria o termos nos educado ainda na Terra, cuidando para amenizar as nossas imperfeições, burilando o diamante bruto que nós somos. Raul Teixeira complementa: em verdade, o que existe é vida. A morte não existe. É vida no corpo físico e vida fora do corpo físico. Afinal, morremos todos os dias. O sono é o momento que temos uma morte temporária. Os espíritos superiores nos esclarecem. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Sim. Então, nós já sabemos para onde iremos após a morte. Através do sono, a nossa alma tem a liberdade de sair do corpo e tomar o rumo que assim desejar ou simpatizar. Olha que surpresa, amigos. Temos uma vida dupla. Uma vida com o corpo físico e uma vida com o corpo espiritual. É para refletir. Podemos concluir, então, que o sono é um treinamento para a nossa desencarnação. Assim, se morremos todos os dias, não deveríamos temer a morte.
E também não deveríamos ter medo dos espíritos. Conheço espírita que tem medo de espírito. Respeitamos a todos. Aí Raul Teixeira nos ajuda. Se todos somos espíritos, no corpo físico ou fora dele, por que então termos medo uns dos outros? Não há motivos para qualquer temor dos que desencarnaram, porque eles tão somente saíram dos corpos, mas não deixaram de viver. Ficaram invisíveis para nós por causa da nova dimensão em que estão, passando a vibrar com frequência mais alta do que nossos sentidos podem captar. Então, amigos, a morte é uma realidade inexorável. A morte é implacável. Não tem jeito. Nós vamos morrer. A morte faz parte da nossa existência. É a única certeza que temos na vida. Sei. Mas por que ninguém quer falar sobre a morte? Fugimos dessa conversa sobre esse assunto a qualquer custo. Começa a falar sobre isso, vai um para cada lado. Não devíamos nos educar e nos preparar para a morte? Fica no ar, então, essa reflexão. Não devíamos nos educar e nos preparar para a morte? Se sabemos que é uma realidade inexorável, que é implacável, não tem jeito, faz parte da nossa existência, e a única certeza que temos na vida, a reflexão fica mais fácil. Então, amigos, precisamos realmente entender por que agimos assim. Precisamos mergulhar em nós mesmos, entender os motivos, as causas desse temor da morte. E lembrando Jesus, está lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, vamos estudar. Sabemos que o homem tem o sentimento inato do futuro, nasce com ele. Por intuição, o homem sabe que a morte não é a última fase da existência. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada daqueles que acreditam no nada. Encontramos muitos que creem na imortalidade da alma, que acreditam na vida futura, mas com exagerado apego às coisas terrenas e com imenso temor da morte. Por quê? Kardec nos direciona. Ele diz o seguinte: esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres viventes. É uma defesa também. Kardec complementa: o temor da morte resulta da insuficiência de conhecimentos sobre a vida futura. Insuficiência de conhecimentos. Vou levar vocês agora com o caso Cremilda. Muitos já devem conhecer. Mas lá no livro Mensageiros, capítulo 48, Pavor da Morte, nós temos esse caso. André Luiz e Aniceto, naquelas viagens, aquele aprendizado, chegam ao necrotério, onde ao longe dá para observar um espírito em posição de oração, junto a um outro espírito agarrado aos seus despojos. Vamos, Cremilda, está na hora, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa se tratar. Cremilda, com os olhos arregalados, esbugalhados, nem se mexia, ficava ali paralisado. Aniceto chega próximo, conversa com esse espírito que está tentando ajudar Cremilda, ele se afasta e ele vai até Cremilda e começa a conversar com ela. Quando Cremilda vê,
Ô, doutor, que bom que o senhor chegou. Eu estou com algum problema. Estou vendo meu noivo que já morreu há 10 anos. Isso não é possível, eu preciso de algum remédio para me acalmar. Aniceto explica para ela que realmente ela precisa se acalmar e dá a ela um passe magnético, uma energia, e ela desfalece, ela dorme. A partir daí, ele chama o noivo e o noivo leva a Cremilda às zonas necessárias para o seu atendimento, para que ela durma, para que ela se recupere e entenda o que aconteceu com ela. Qual é o motivo desse caso? Cremilda teve todos os laços desprendidos do corpo, mas a falta do conhecimento da vida futura, a ausência de uma preparação religiosa e espiritual, gerou nela esses impactos de pavor da morte. Então, está aí um exemplo e um caso para os amigos, que quem quiser mais detalhes, está lá no livro Os Mensageiros. A falta de conhecimento sobre a vida futura pode gerar impactos no espírito. Bem, agora vamos, então, às causas do temor da morte. Allan Kardec nos apresenta 4 causas sobre o temor da morte. Ele nos diz o seguinte, que o primeiro caso, o primeiro item é instinto de conservação. O seu segundo item é o apego à vida material. O terceiro, conceitos religiosos ortodoxos. E o quarto, receio do aniquilamento. Como sabemos, o instinto de conservação é uma lei divina, e ele é necessário para o nosso aperfeiçoamento. Mas, quanto aos demais, podemos e devemos evoluir, adquirindo o quê? Conhecimento. Vamos abrir um pouquinho cada uma dessas causas, porque é aí que está, conforme Kardec nos orienta, as causas do temor da morte. Então, precisamos entrar dentro. Instinto de conservação. É uma lei da natureza, uma lei divina, natural, que todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Esse instinto sustenta o homem nas suas provas. Sem isso, ele se entregaria ao desânimo. Existe a voz secreta que o faz repelir a morte, lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Está lá na consciência dele. Trata-se, o instinto de conservação, de um freio necessário concedido por Deus para a preservação da vida do homem, objetivando o quê? O seu desenvolvimento, a sua evolução. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Apego à vida material. Le Cordaire nos traz esse texto. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Estamos tendo um problema técnico. Um momento. Continuando, amigos, vamos lá. Buscamos suprir as necessidades inerentes à vida material e, em muitas ocasiões, nós extrapolamos. Queremos mais, mais e mais. Exercitamos o quê? O egoísmo, a ambição, o orgulho, a indiferença, apegando-nos aos prazeres físicos e às posses materiais. Fazemos predominar em nós, espíritos, a nossa natureza material predomina, em prejuízo da nossa verdadeira essência, a natureza espiritual.
O homem mais ligado à vida corporal que à vida espiritual entende que a morte representa a perda de tudo o que importava para ele nesse mundo. Perdeu o corpo, os bens, prazeres, títulos, posição social, família, amigos, perspectivas. Isso faz com que tenha medo da morte. Vamos ao terceiro item, conceitos religiosos ortodoxos. O ensino religioso considerava lugares circunscritos, com características materiais, físicas, onde haveria gozos ou penas eternas. Nós estamos falando de céu e de inferno. A maioria do povo tinha consciência culpada pelos seus atos, eles já sabiam que o inferno era o destino deles. Esse entendimento, então, gerava medo da morte e do sofrimento físico eterno, da dor que a morte iria ocasionar. Está aí o porquê. Mas tem mais. Papa Gregório o Grande, em 593 DC, inventou um outro lugar para onde poderíamos ir após a morte do corpo. Nós estamos falando do purgatório, local de sofrimentos mais moderados, onde o fogo não era tão intenso e purificava os pecadores medianos, que poderiam sair não por seus esforços próprios, mas pelas preces pagas, as indulgências de outros, ou dos próprios ainda em vida, em sua intenção. Em vida eu poderia reservar um lugar lá. É impressionante, mas isso que acontecia. Quem gosta de estudar e gosta de ler, de leitura, Vale a Pena de Vida Comédia, Dante Alighieri. É uma jornada espiritual pelos 3 reinos além-túmulo. Para que vocês tenham noção do terror e do pavor que tinham de se ir para o inferno, Dante Alighieri conta que no portão da entrada do inferno tem a seguinte frase: abandone toda esperança aquele que por aqui entrar. Esse livro foi escrito em 1300, por volta de 1300. Então, vai mais uma sugestão, amigos. É uma obra atemporal, é para ser lida em qualquer tempo, em qualquer momento. Vale a pena. Não poderia deixar de falar, como nós falamos de purgatório, nós estamos falando do lado religioso, já que é um estudo, vamos abranger. Martinho Lutero, um monge agostiniano, no século XVI, em 1517, com suas 95 teses, provocou mudanças profundas na igreja ao denunciar seus dogmas, tais como práticas não condizentes como a venda de indulgências, de cargos eclesiásticos e a inadequação do alto clero, que se comportava de maneira mundana e luxuosa. Abalaram, então, a crença de muitos fiéis na instituição da Igreja Católica. Está aí o início da Reforma Protestante. Mas vamos para Kardec. Eu sou muito prolixo, eu sou muito detalhista. Kardec sintetiza tudo para nós sobre esse item 3, as religiões. Ele diz o seguinte: uns condenados sem perdão, outros esperando a boa vontade dos vivos, e outros ainda vivendo as delícias paradisíacas ad eterno. Uns para sempre no inferno, outros esperando que os vivos paguem para que eles saiam do purgatório, e outros sem fazer nada no paraíso. Está aí, Kardec. Obrigado pela sintetização. Bem, amigos, isso tudo é para que nós tenhamos base, estudo, conhecimento, né? Hoje, porém, nós sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. Vamos ao quarto ponto, a quarta causa. Medo do desconhecido. Medo de sofrer, medo de desaparecer, medo de acabar tudo, destruição total, nunca mais. É esse o grande temor daqueles extremamente apegados à vida e aos prazeres materiais, que não cogitam as questões espirituais.
Imenso é o temor dos que não distinguem a vida além do corpo. Tudo se lhe afigura perdido, desesperador com a morte. Desiludidos e inseguros, duvidam do futuro, incertos de que realmente existe algo para além da morte do corpo. Está aí, amigos, as 4 causas que Kardec traz até nós, para que nós possamos absorver e vivenciar isso tudo, saber o motivo. E aí Kardec faz uma pergunta aos nossos amigos benfeitores, dos espíritos superiores. É a seguinte: o temor da morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. Mas por que esse temor, se elas têm o futuro pela frente? Pergunta Kardec. Observem o que os nossos benfeitores nos respondem. É errado que eles tenham esse temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-los, quando jovens, de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo irem para o inferno, porque eles dizem o que está na natureza constitui um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam adultas essas pessoas, se tem um pouco de juízo, não pode admitir isso, e se tornam ateus ou materialistas. É assim que são levadas a acreditar que nada existe além da vida presente. Aí, amigos, cabe um raciocínio nosso, depende de nós. Durante séculos, fomos assim orientados. Então, fica claro, explicado, o porquê de tantos ateus, porquê tantos materialistas, e porquê aqueles que acreditam no nada, e porquê tanto temor da morte. Acabou? Não, tem mais. Tudo contribui para inspirar o terror da morte. Aprendemos com nossos entes queridos que a morte é o fim de tudo. Como? Como, Lúcio? Aprendemos com os entes queridos? Sim, talvez até vocês mesmos. Vejam esse ditado popular. Na vida há remédio para tudo, menos para a morte. Se o bisavô, os avós, pai e mãe, ou você mesmo não falou, você está sendo privilegiado. Mas é um dito popular, português, inclusive. Daí já nos direciona para ter medo da morte. Desde criancinha eu ouço isso. A morte é cercada, amigos, de cerimônias lúgubres, que servem mais para aterrorizar do que para despertar a esperança. Sempre se representa a morte sobre um aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição. Todos seus símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando hediondo e descarnado. Símbolos: crânio, esqueleto, aquele ceifeiro com um manto preto, aquele capuz, a foice. Então, tudo destruição. Nenhum dos símbolos nos apresenta a alma se desprendendo, radiosa, dos laços terrenos. Aí Kardec finaliza. Precisará, então, amigos, muito tempo para o homem se desfazer de todos esses preconceitos. Acabou? Não, tem mais um pouquinho. Antes que partiram, um pequeno trecho do texto de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Ouçam, amigos. Os chamados mortos são apenas ausentes. Eles pensam, sentem e choram. Em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, vencendo para sempre o terror da morte. Esse texto de Emmanuel nos remete à pergunta 936 do Livro dos Espíritos.
como as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos que partiram. Qual é o impacto que isso causa? Aí os benfeitores nos esclarecem. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por consequente, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que o deixou. Kardec apresenta nessa questão duas comparações que eu trago aos amigos. A primeira, dois amigos presos estão numa cadeia, só que eles estão esperando a liberdade. Um desses amigos chega o dia da liberdade e vai sair. Guardem na memória. Outro caso. Dois amigos, só que um está muito doente, mas identificou que num outro país há possibilidade de cura dessa doença. Só que é muito distante. Vão se separar esses amigos, apesar deles poderem estar se correspondendo com ele, um com o outro, sem problema nenhum. Com os dois casos apresentados, como fica o amigo que não foi? Como o amigo que fica deve se comportar, melhor dizendo? Vai ficar triste, porque um deles ganhou a liberdade, o outro vai se tratar? Ficará triste? Nós não somos caridosos? Ou somos egoístas? Vamos ficar aborrecidos porque o amigo ganhou a liberdade primeiro do que o outro? Vamos ficar aborrecidos porque talvez o meu amigo possa se curar, mesmo estando longe dele, apesar de estar podendo receber correspondências. Não deveríamos felicitá-los? Fica aí, amigos, a mensagem e as comparações de Kardec para as nossas reflexões. Trago a vocês agora a sequência desse estudo, diálogo entre Jesus e Marta. A ressurreição de Lázaro. Está lá em João 11, 25 e 26. Curtinho, mas imenso, enorme. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E eu repasso para vocês, meus amigos, a nós. Nós cremos nisso ou duvidamos da vida futura? Mais uma reflexão. Medo da morte? Leon Tolstói nos diz: o homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte. E quem não tem medo da morte possui tudo. Quem foi Leon Tolstói? Conde, escritor e filósofo russo. Escreveu Guerra e Paz e Ana Karenina, entre outras obras-primas. Inspirador de Gandhi, iniciou sua contribuição na literatura espírita através da médium Ivone do Amaral Pereira. E por que eu estou trazendo essas informações? Porque, através da Ivone, a psicografia, surgiu o livro Ressurreição e Vida, que nos apresenta contos e romances edificantes e maravilhosos,
falando da vida após a morte, falando do medo da morte, de forma vibrante, com o seu testemunho de Tolstói, da imortalidade da alma. E eu sugiro apenas um item para vocês, um capítulo. É o capítulo 1, chama-se O Reino de Deus. É a história de Zaqueu na espiritualidade. Nós lembramos de Zaqueu, Jesus diz, desça da árvore, desça daí que estarei contigo hoje, alguma coisa assim, não? Ok. Lá Zaqueu, ele mesmo, Zaqueu, nesse capítulo, conta a sequência da história. Simplesmente magnífico. Quem puder ou quem não leu ainda, anote, leia. É um crescimento e fecha todos esses conceitos que aqui estamos apresentando. Bem, amigos, estamos falando até agora do nosso estudo, então chegou o momento de fazermos uma pequena síntese, para só não perdermos o fio da meada. A morte é apresentada como castigo, o fim de tudo. O quadro apresentado pelas religiões sobre o inferno e as penas eternas são difíceis de aceitar, mesmo pelos religiosos. Vide Martinho Lutero. Quanto ir para o céu, quase ninguém admite possuir as condições necessárias. É a consciência de suas ações que fala mais alto. Aqueles que nada creem percebem aterrorizados que tudo que constituíram laços de família, sentimentos, afeições, trabalhos, entes queridos desaparecem. E isso faz com que o temor da morte permaneça. E esse medo aumenta com a vinda da velhice. Joana de Ângeles, no seu livro O Despertar do Espírito, texto O Medo da Velhice, nos orienta. Um pequeno trecho. O medo da velhice é cruel. Um tormento para os que não entendem que a vida terrestre é uma jornada de breve duração. Portanto, a compreensão de conceitos equivocados, deseducação em relação à morte, gera uma noção insuficiente da vida futura, que o aguarda no mundo espiritual. Isso é o que mais apavora o homem. A insegurança, a dúvida quanto à vida futura, a necessidade de viver as afeições pessoais, o apego a bens materiais e o receio da destruição total são causas do temor da morte. O homem, amigos, precisa desmistificar a morte, colocando os valores espirituais acima dos valores materiais, e efetivar as mudanças que deve fazer em si. Encontramos na doutrina espírita respostas para as nossas dúvidas sobre a vida futura. E, certamente, a morte não se apresentará como uma barreira, mas sim como uma ponte da certeza, que nos levará à vida no reino de Deus. Esse estudo, que ora estamos realizando, apresenta-nos e nos incentiva a compreender um pouquinho mais sobre esse medo da morte. Acreditamos que, estudando, compreendendo e vivenciando, podemos nos libertar desse temor. Kardec também não esqueceu de nós, e ele nos orienta como libertar-se do temor da morte. Vejam esse trecho. É preciso poder encará-la, a morte, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível para desprender-se da matéria. Se concentrarmos o pensamento na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, fonte de misérias e de dores. Allan Kardec. Então, amigos,
é necessário educar-se para a morte, tendo o entendimento do mundo espiritual, da vida futura, proporcionando ao espírito encarnado seu desenvolvimento e desprendimento da matéria. Compreendendo a vida futura, o temor da morte diminui. Assim, compreendendo a posição que se encontra, o homem aguarda o seu fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá outro curso às ideias do homem, outro fito ao seu trabalho, muda seus conceitos, seus valores, seus ideais. Antes da vida futura, nada que não se prenda ao presente, ao agora. Depois da vida futura, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque o homem sabe que o futuro depende da boa ou da má direção das ações do presente. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se continuamente em inteligência e perfeição, dá ao homem paciência e resignação para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz compreender o que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm um fim e uma razão de ser, tanto no presente como no futuro. Vamos agora, amigos, a um segundo caos. A morte é coisa à toa. São versos de Cornélio Pires. Prestem atenção, amigos, olha que maravilha de ensinamento. A morte, meus irmãos, é coisa à toa. Pregava em Picanço albergaria. A morte é o despertar em novo dia, na luz de nova vida clara e boa. Considero infeliz toda pessoa que não sabe morrer como devia. Medo da morte é pura covardia. A morte é a vida que nos abençoa. Mas, nisso, um marimbondo entrou de manso e, ao ferroar o peito do senhor Picanço, fez-se na sala um bafafá tremendo. Caindo, ele gritou de voz opressa: estou de infarte, um médico de pressa. Socorro, meus irmãos, que estou morrendo. Fica bem claro o ensinamento, não, queridos? Veja bem, precisamos falar e fazer. Nosso amigo Picanço, ele falava que a morte é coisa à toa, mas quando apertou para ele, ele percebeu que não é tão à toa assim. Então você tem que ter o texto, ter a teoria, mas também conhecer a prática. Obrigado, Cornélio Pires. E vocês me perdoem, não sou um bom poeta. Por que os espíritas não temem a morte? Kardec afirma que os espíritas não temem a morte, pois a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade através da observação. Deixa de ser uma esperança e passa a ser uma certeza. O que serve de apoio aos espíritas é a esperança, não é só esperança, é a certeza. Eles sabem que a vida futura é a continuação da vida presente, da vida terrestre, em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança com que esperam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corporal é uma curta passagem em um país ingrato. As vicissitudes e tribulações da vida são recebidas com paciência e resignação. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o exilado
a entrada de uma morada de felicidade e de paz. O espírito é imortal. Já sabemos que a morte é apenas física. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. São os próprios habitantes do mundo espiritual que nos vêm descrever a sua situação, feliz ou infeliz, por incontáveis manifestações espirituais. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. A lembrança dos que nos são caros, repousa sobre alguma coisa real. Nos mostra como seres viventes. Eles estão ao redor de nós. A sensação de perda desaparece. Não há mais razão para receio. Não havendo dúvida sobre o futuro, diminui e desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não na porta do nada. Os espíritos encaram a morte serena e calmamente nos seus últimos momentos sobre a terra. Amigos, a humanidade precisa saber que o espiritismo matou a morte e que a vida pulsa bela e maravilhosa no mundo espiritual. Vamos ao terceiro e último caso da noite. Muito bom. Aprendemos muito com esses causos. Há pessoas que passam a vida toda mergulhadas no medo de morrer, que acabam esquecendo-se de viver. Vamos ao caos. Doutor, a sua competência é a nossa esperança. O senhor já operou Paulínia por 2 vezes. Narciso Meirelles pediu o concurso do Dr. Sales Neto, distinto médico espírita, para a mulher que experimentava parto difícil em vilarejo distante. Por que deixaram ficar assim tão longe? Disse o médico, procurando esquivar-se do atendimento. A crise apareceu de surpresa, doutor. O senhor prefere que eu leve o senhor de avião? 10 minutos e chegamos lá. Nada disso, eu perdi 2 amigos de uma só vez na semana passada. Nada de voo. Ah, então tá bom, então um carro. Não, a estrada é péssima. Não soube do desastre havido anteontem? Cavalo, doutor, um cavalo, eu arranjo um cavalo. Era só o que me faltava. Não posso expor-me assim. Então, o que o senhor sugere, doutor? Olha, se vocês quiserem, disse o médico espírita, tragam a parturiente aqui como julgarem melhor. Da minha parte, eu não me arrisco. Ok. Com a má vontade do médico, o esposo, muito aflito, partiu a galope para buscar a esposa. No outro dia, quando a senhora Meirelles chegou, abatida para atendimento, a residência do médico estava cheia de gente. O doutor Sales Neto, naquela noite, havia morrido, no próprio leito, em consequência de uma trombose. Então, amigos, não adiantou nada ele evitar as viagens, né? Toda hora é hora de partir. Não nos preocupemos com isso. Aproveitemos enquanto essa hora não vem e façamos por caminhar na correta senda. É isso que devemos fazer. E cabe também um trechinho das respostas dos espíritos benfeitores. Eles dizem assim: a morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. O nosso querido doutor não tinha, não? Está aí mais um caos. A certeza de que a vida continua, de que somos espíritos imortais, momentaneamente vivenciando uma das inumeráveis encarnações, faz com que tanto a vida quanto a morte tornem-se estações de parada de viagem, rumo ao destino de todos nós, que é a perfeição. Assim, o sentimento de temor de morte diminui, desaparece. Não há como duvidar
se os próprios mortos voltaram para nos informar sobre a vida futura, de forma clara, lógica e consoladora? Allan Kardec teve essas comprovações com as manifestações dos espíritos que esclareceram sobre a vida futura e suas situações no mundo espiritual. O livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, apresenta 67 exemplos, casos, instruindo-nos sobre a vida futura. Allan Kardec classificou esses exemplos em espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Com a sua organização, nos ajuda, nos direciona ao aprendizado, ao estudo, ao conhecimento. Lembrando que o livro Céu e Inferno é a quarta obra das 5 básicas do Espiritismo. Algumas breves considerações, amigos. Se somos espíritas, de fato, não devemos temer a morte. A vida espiritual é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. A vida na Terra é transitória e passageira. É uma espécie de morte, se comparado ao esplendor e atividade da vida espiritual. Amigos, a vida na Terra é uma espécie de morte. Allan Kardec, Evangelho, capítulo 23. Então, se é uma espécie de morte, reencarnar é morrer para o mundo espiritual. Pensem nisso. Jesus também nos ensinou: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de pregar o reino de Deus e de dizer aos homens que sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. É lá, no mundo espiritual, que nos reencontramos com parentes, amigos queridos. Continuaremos a viver e a trabalhar em busca da luz, da nossa evolução rumo à perfeição. Sabemos que o céu e o inferno são colocações simbólicas. Não existe penas eternas, julgamentos no mundo espiritual por parte do Pai. A nossa própria consciência leva o céu e o inferno. É o que nos fará sentir felizes ou infelizes, dependendo das nossas ações. Dependendo das nossas ações cometidas durante a vida terrena. Precisamos semear a nossa luz espiritual cultivando o bem. E aí vem uma pergunta para mais uma reflexão de todos nós. Qual foi a sua sementeira? Ou qual está sendo a sua sementeira? Pensemos. A lei de causa e efeito, ação e reação, é a regente da caminhada evolutiva do ser. A cada um, amigos, segundo suas obras. Nós precisamos dar um alerta aos espíritas. É muito importante. Acredito que nós já sabemos, mas sabe aquela coisa de ouvir e talvez não fazer? Vamos ler, vamos raciocinar esse texto de Richard Simonetti. O espírita, em face das informações amplas e precisas que recebe, certamente aportará com maior segurança no continente invisível, sem grandes problemas para identificar sua nova situação, embora tais benefícios não lhe confiram o direito de ingresso em comunidades venturosas, felizes. Isso dependerá do que fez e não do que o espírita sabe. Belo texto, um belo puxão de orelha para todos nós. E aí, amigos, já estamos chegando no finalzinho. Já falei muito para vocês, mas
é extremamente importante esse final. Para finalizarmos o estudo de hoje, então, vamos à edificante mensagem atribuída a Santo Agostinho, a respeito da morte. Trata-se de um pedido de comportamento perante a morte. Essa mensagem pode ajudar a minimizar a angústia que ainda podemos sentir perante a morte, o que é normalíssimo. Vamos, então, à mensagem atribuída a Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. E o que eu era para vocês, eu continuo sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado, como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Amigos, assim nós terminamos o estudo dessa noite. Muito obrigado pela paciência desse estudo. Graças a Deus. Com essa mensagem, então, gente, eu acho que se alguém tinha dúvida, se alguém tinha medo, talvez tenha diminuído esse medo. Mas o importante de todos é que nós nos conscientizemos, então, de que realmente a morte não existe. Nós que já temos algumas semanas de estudo e precisamos estudar um pouco mais, depois desses esclarecimentos do nosso irmão, que agradecemos ao Pai por estar conosco, nos trazendo as suas reflexões tão importantes para mexer com as nossas dúvidas, com os nossos conceitos, os nossos medos infundados, porque a gente já conhece há muito tempo que a vida continua, nós estaremos juntos com todos os que estão aqui, com todos aqueles que já foram e que ainda se vão. Então, fiquemos todos satisfeitos com mais esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, esse esclarecimento que deve ficar no nosso coração, na nossa mente o tempo todo, quando tivermos qualquer receio de deixarmos esse corpo, esse estágio que estamos vivendo momentaneamente, como espíritos caminhantes de muitas jornadas. Então, muito obrigado ao nosso irmão Lúcio, e fica aqui o nosso convite para ele continuar trazendo, porque ele tem mais 2 séries dessa, sobre o temor da morte, sei disso, e em breve a gente vai poder ouvi-lo. Então, eu gostaria de franquear a palavra a quem quiser, para poder fazer as suas perguntas, trazer as suas certezas, os seus cumprimentos ao nosso irmão, e podendo, então, nos despedir daqui um pouco, agradecidos por essa noite primorosa que a doutrina espírita nos brindou através do nosso irmão Lúcio.
Com a palavra, então, quem precisar fazer. Eu quero agradecer ao Lúcio com tanta sabedoria, como ele passou para nós aquilo que precisamos ter, que é fé na vida, antes e depois. Falou muito bem, que Deus ilumine ele cada vez mais, que possa voltar outras vezes. Tem mais? Lene Eu Ângela. gostaria de falar aqui, Guilherme. Opa. Bom, em primeiro lugar, dar os parabéns ao nosso irmão Lúcio, foi muito boa a palestra. E dar meu testemunho, que eu estou, inclusive, me recuperando, passei por uma experiência bem complicada, 63 dias internado, fiz uma cirurgia no coração, e é exatamente isso, quer dizer, o instinto de conservação, de sobrevivência, fala muito forte dentro da gente. A gente se agarra a qualquer fio de esperança, a gente ora como nunca, a fé reforça, né? É um sentimento natural, né? E o temor que acho que a gente tem daqueles que dependem da gente, não só financeiramente, mas que sabe que vão sofrer se a gente partir. A doutrina ajuda demais, porque nos dá essa certeza, não é acreditar, é certeza que a vida continua. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Quer dizer, esse medo não existe. Existia esse instinto de sobrevivência, a preocupação somente com a família, né? E também como essa passagem, né? Porque, como já participei de várias vezes de reunião mediúnica, vários espíritos chegam ali que adormecem ou ficam perdidos em pensamentos fixos, às vezes por dezenas de anos, né? Então, é a preocupação que eu tinha e tenho ainda, né? Essa passagem até ser acolhido, né? Quanto tempo isso vai demorar, que vai se passar, mas tudo passa, né? É isso. Parabéns. Gostei muito. Guilherme, dá licença só um pouquinho. Ótimo você falar sobre isso. Como trata-se de uma trilogia, o segundo tema é o passamento. E aí nós iremos falar exatamente sobre o que você abordou agora. Vamos entrar em alguns detalhes sobre a passagem, né? Esse é o segundo tema da trilogia A Morte. Hoje foi para que nós afastássemos um pouquinho o nosso temor da morte. Como vocês viram também, o nosso querido Chico Xavier tinha medo de morrer. Então, não é nada com relação a nós, né? Então, o segundo estudo, o passamento, a ideia é trazer esses detalhes de como será e como é a passagem. Ok? Alguém mais quer falar? Fique à vontade. Diante do que está sendo dito, acho que nós temos que calar, com essa certeza que está sendo trazida para todos nós, mas fiquem à vontade, nós estamos aqui para conversar, fiquem à vontade, quem quiser trazer sua palavra, sua experiência, seu agradecimento. O Edson, parabéns ao Lúcio, muito bom. A gente que faz o curso da yoga, me conheceu um pouco esse lado com a questão da meditação. Eu me atraí muito porque tem muito a ver com a doutrina. Então, que é chamada passagem, eles não falam morte nem desencarne. Eu acho interessante como é natural entre eles, porque vem de muita filosofia antiga, oriental, né? Como é natural essa passagem. Mas eles têm toda uma cultura, né, como o Lúcio colocou aí, de, vamos dizer, esse esclarecimento. Nós não temos cultura nenhuma sobre a morte, não temos faculdade que estuda sobre a morte, nós não temos, no hospital é proibido falar em morte. Então, nós espíritas,
damos graças a Deus, né, porque a gente está tendo esse esclarecimento, né, e que os santos ditos da igreja, como ele colocou aí, Santo Agostinho, né, um deles teve esse esclarecimento espiritual. Então, realmente, o maior problema que eu vejo entre nós ocidentais é o medo, né? Porque o Buda fala que é o problema do apego. Você tem medo de se soltar, parece que você vai ficar desamparado, né? Isso. E realmente isso aí é uma coisa que eu falo, assim, muitos espíritas, eu mesmo não tenho completa certeza de que não vou sofrer antes da minha passagem. E aqui, né, nesse livro que ele citou aí, muito interessante, do Richard Simonetti, que ele fala quem tem medo da morte, também ele coloca a questão da catalepsia, né? Que tem uma história aqui que ele coloca em tom assim, bem de brincadeira, que a pessoa falando, não quero que me enterre antes de 24 horas, porque deixa o meu corpo feder para depois enterrar. Eles falam assim. Então, ele coloca isso como uma coisa que a pessoa quem viveu muito mal, muito tenso, muito ignorante das leis divinas, tem essa, né? Nossos avós antigos, antepassados, a gente via muito isso, né? Não quero morrer, mas isso aí é como ele falou mesmo, a gente sabe. Nós temos que aprender a viver bem para poder ter uma boa morte, vamos dizer assim, uma passagem tranquila, né? Porque aí também nós vamos diminuir o sofrimento dos nossos familiares, né? Tem isso aí também, só isso que eu falo. Perfeito, Marisa. Parabéns. Parabéns, meu amigo, pela palestra. Eu lembrei do livro do Dr. Inácio, né? Muito interessante. Ele fala, espírito é gente. Esse livro dele é fantástico. Parabéns. Valeu, obrigado. Edson. Fala. Ana Maria. Edson, Lúcio, parabéns pela palestra excelente. E eu me lembrei muito do meu pai, nós conversávamos muito sobre morte. Ele já desencarnou há bastante tempo. E a gente, sempre que alguém desencarnava, ele dizia assim, agora já sabe como é que é, né? Será que vai vir contar para a gente? Mas ele era testemunha de Jeová. Mas a gente falava muito sobre morte. Ele aceitava que eu fosse espírita, mas gostava muito, né? Mas a gente conversando, e uma vez ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, sabe, minha filha, às vezes eu penso que morrer deve ser tão bom, mas tão bom, que a gente não pode saber que é bom. Porque se a gente souber que é bom, a gente vai querer morrer, a gente não vai querer viver. Sim, então, às vezes, eu fico me lembrando dessa maneira que ele teve, né, de colocar para mim sobre o que ele pensava sobre a morte, e está muito ligado a isso mesmo, né? Nós temos que, como a Ângela falou, nós temos que ter fé na vida, a gente não tem que ter só fé na vida, a gente tem que ter fé na morte também, né? Perfeito. Tem que ter fé na morte, de que a morte será algo bom para nós, né? E aí fica um pouquinho mais leve a ideia da morte. Eu gosto muito, amigos, do que o Raul Teixeira disse, eu transmiti para vocês aí um trechinho, né? Ele diz que a morte não existe, né? O que existe é vida com o corpo físico e vida no corpo espiritual. Então, tudo é vida. Tudo é vida. Legal. Mais alguém? Parabéns, Lúcio. Opa! Foi cirúrgico nas palavras, gostei de ver. Sobre o negócio... Alessandro. E aí, tudo bom? Gostei. Porque é um tema que é até difícil para montar, né? Para transmitir, né? E você transmitiu com a leveza, com a simplicidade, com a clareza
incrível. Parabéns. E sobre o lance do livro de Mensageiros, igual aquela parte que Joel, né, que é um médico, que se dedicou muito à vida material, aí quando ele desencarna, ele leva um pau danado, né? Conforme a outra Cremilda, que você citou aí anteriormente, né? Sim. Estava com medo se ela não sabia se tinha desencarnado ou não. Quando ela viu o noivo, ela levou um susto. Exato. Aí que ela teve consciência, né? Ficou apavorada, por falta disso que nós estamos fazendo aqui agora. Esclarecimento, Lúcio. Isso já vem de muitos séculos, entendeu? A patriarcal, maternal, entendeu? A família impõe isso para a gente desde criança. Então, você fica com aquele medo. Eu falo para o meu dentista que eu tenho odontofobia. Eu tenho medo de dentista. Porque quando eu era moleque, era muito peralta. Nossa, se você não fizer isso, você vai para o dentista. Eu falei, pô, esse dentista deve ser uma morte, né? E o outro lance também que você falou, o negócio do papado, da venda, né? Dos papados. Tem um livro interessante, o Livro Negro do Cristianismo. Muito legal também. Muito legal, te explica bacana ali. E é aquela velha história, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer largar o osso. Ninguém. Parabéns, foi show. Eu estou esperando o segundo, hein? Terceiro, igual Rambo. Tá 10. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado você. Valeu. Meus irmãos, uma vez eu li que a gente se apega ao corpo porque nós somos espíritos que já estamos conscientizados de que a experiência da vida é importante para a vida do espírito. Olha só a reflexão que nos trouxe alguém na doutrina espírita. Mas a passagem é inevitável. Ninguém vai ficar para a semente. Ninguém ficou, ninguém vai ficar. Até Jesus, com a sua grande elevação espiritual, né, precisou passar pela experiência, ou não é que ele precisou, ele se impôs essa missão, junto com o Pai, junto com toda a comunidade crística, de vir trazer a sua experiência, como todos nós estamos vindo. Nós estamos vindo às reencarnações sucessivas que nós temos erros, defeitos. Jesus não tinha. Jesus era talvez o único grande missionário que encarnou na Terra. Ele, como governador do planeta, ele criou tudo isso aqui, né? Ele nos deu a oportunidade de ter esta casa que nós maltratamos, nos deu a chance das vidas sucessivas, de passar pelo mundo primitivo, de já estarmos mal e mal nos conscientizando de que estamos na segunda fase, no segundo estágio de mundo, né, de expiação e provas, já nos candidatando mal e mal, muito mal também para o mundo de regeneração, mas, de qualquer maneira, aprendemos hoje, ou lembramos hoje, como disse o Lúcio, de que realmente nós não precisamos ter medo da morte. Nós vamos estar juntos, uns com os outros. Só não vamos ter mais, como diz a Miriam, esse macacão, essa roupagem que nós vestimos hoje. Todo dia nós temos a experiência, ao dormir, de passar um pouquinho de tempo, pelo menos algumas 6, 8 horas, dependendo de alguns que dormem mais ou dormem menos, em média, no mundo espiritual. Né? Nós deixamos aqui o nosso corpo físico repousando, se retemperando, e vamos ao mundo espiritual nos encontrar com todos os nossos queridos, visitar o futuro, voltar um pouco ao passado, ter reflexos da vida presente que nós estamos vivendo, trazer as experiências para o nosso corpo, e então nós não temos que ter esse temor se 1/3 da nossa vida nós passamos no mundo espiritual, pelo menos na vida atual que nós estamos vivendo, nós passamos 1/3
do outro lado. Então, se bem que muita gente que gostaria de, né, que fica um pouco mais tempo dormindo, talvez seja por conta dessa vontade de ter mais experiências no mundo espiritual. Mas, com toda a brincadeira, né, nós devemos encarar a morte com essa leveza que o Lúcio nos trouxe, com essa leveza que nós estamos interpretando aqui, e todos estaremos juntos, graças a Deus. Isso é uma certeza fenomenal, porque o túmulo é apenas uma porta que se fecha por um tempo, de um tempo em que nós vivemos aqui. Nós não somos o Edson, o Lúcio, a Marisa, o Alessandro, a Carla, o Luiz, enfim, ninguém que está aqui. Nós estamos, Edson, Luiz, Lúcio, Marisa, Alessandro, nós somos espíritos imortais. Estamos vestindo, né, uma roupagem que precisamos vestir, como homens, mulheres, né, como idosos, já alguns vividos mais, sofridos mais, outros menos, com enfermidades ou não, para termos essas experiências e progredirmos rumo à felicidade. Então, ficamos todos em paz e com essa certeza de que a doutrina espírita nos dá, de que a morte realmente não existe, de que a vida continua, que o Espiritismo matou a morte, graças a Deus e graças a essa doutrina maravilhosa. Mais alguém quer falar para a gente encerrar a nossa reunião? Fique à vontade. Se ninguém mais quer falar, todo mundo já ciente e consciente de que a morte não existe, então vamos esperar as duas outras fases do estudo de Lúcio, mais tarde, na primeira oportunidade que tiver na nossa agenda, temos certeza que teremos o Lúcio de volta. E, mais uma vez, agradecemos. Diga. Só um agradecimento ao Gustavo Costa, que ele me atendeu gentilmente, pedi para ele para colocar os vídeos e funcionou perfeitamente tudo, né? Às vezes dá alguns eu chamo que é areia na engrenagem, e aí foi muito azeitado, funcionou tudo direitinho, e eu sou grato pela atenção. Não precisa agradecer não, Lúcio. Não precisa agradecer não, isso é a espiritualidade que faz. Por sinal, a areia na engrenagem hoje foi no YouTube, que essa não foi ao vivo hoje não, tá para o YouTube, vai depois. Eu gravei aqui, vai gravado. Então é por isso que tem um monte de gente me cutucando aqui, ó. Agora eu entendi. Não me pergunte, quer dizer, eu vi aqui o que aconteceu, só que eu não sei por que está dando esse erro, enfim. Amanhã deve resolver. Tudo bem, então. Não, foi bom você ter dito, porque eu não sabia o que eu ia responder. Para mim estava tudo horrível. Eu não ia saber, ótimo, então. Aconteceu um bug aí que, na realidade, para tentar nos tirar a atenção, mas eu tenho certeza que ninguém cochilou, ninguém dormiu, ninguém ficou desinteressado e saímos daqui bastante mais informados. E lembrando aquilo que Lúcio falou durante a sua palestra, durante o seu estudo, nós precisamos estudar. Amanhã, todas as quintas-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, através da plataforma do Kardec Play, com o nosso irmão professor Cosme Massi, já estamos indo para a 11ª aula, 11º seminário a respeito das coisas do Espírito, em que ele fala com uma maestria enorme durante 1 hora, e amanhã vamos estudar sobre a alma e o materialismo. Ele vai estar já na questão 134 e vai nos trazer mais uma vez, e exortamos a todos que procurem, na quinta-feira que puderem, estar conosco. Aí tem o ID da reunião, o ID é colocado, né, o identificador, não precisa de senha, é só colocar esse ID no mesmo horário de sempre, e logo depois da palestra do estudo do nosso irmão Cosme Massi, nós abrimos do mesmo jeito para conversarmos entre nós um pouquinho. Então, fiquem todos com Deus, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para agradecer
pela reunião de hoje, por mais esse banquete espiritual que nos foi oferecido, trazendo a inspiração dos amigos espirituais através do nosso irmão Lúcio, e que ele possa ser abençoado para outras vezes, trazer um pouco mais de conhecimentos a nós, para a nossa purificação, nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento espiritual. E assim, Jesus amigo, agradecido por tudo, pedindo que permaneças conosco, nos fortalecendo, e aqueles que momentaneamente estão enfrentando as provações, como todos enfrentamos, uns mais, outros menos, rogando a Ti que visites a cada um, Senhor, onde quer que estejam, em seus leitos de dor, naqueles locais de desamparo, de abandono, de sofrimento, de todo tipo de dor física ou espiritual. Fica conosco, Senhor, dá-nos Tua paz, despede-nos na Tua paz amorosa e boa, e assim vamos encerrando mais uma vez a nossa reunião da noite de hoje, agradecidamente. A palavra, então, a nossa irmã Paloma para a prece de Cáritas, encerrando, então, agradecidos pela presença de todos, a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pela do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada
com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são formas de dizer que te aceito. Ficamos todos com Deus, então. Até a próxima. Tchau, até a